ainda era o tabernáculo. Nós vimos no culto passado como foi feita a arca, quem fez a arca, a ordenança divina, o material que foi usado e a trajetória dessa arca da aliança, chamada também a arca do concerto, entre os filhos de Israel, até que chegou um período dos juízes e um sacerdote chamado Eli. Nos dias desse Eli, a arca foi tomada pelos filisteus. A Escritura diz que Israel estava em guerra com os filisteus e eles levaram a arca para o arraial de batalha, campo de batalha. E nesse campo de batalha eles perderam a arca do Senhor. Os filisteus conseguiram ser mais fortes do que os israelitas, porque as coisas lá não andavam nada bem. Os filhos de Eli, chamados Ofni e Finéias, que eram sacerdotes, eles não andavam na linha, eles andavam vacilante na casa de Deus. E em virtude disso, Deus não aceita que o seu nome seja ultrajado. Deus não aceita, eu vou repetir, que o seu nome seja ultrajado por ninguém. Por ninguém. Lembra lá de Arão? Tinha 2 filhos que eram sacerdotes. Foram à presença de Deus e trouxeram um fogo estranho. Morreram na hora. Foram mexer na arca lá, quando não era para mexer, morreram na hora. E nós falamos aqui, meus amados, que a visão que se tem, talvez não seja a sua visão, a nossa visão, mas a visão de muitos por aí, que Deus, como Ele se apresenta no Antigo Testamento, é um Deus até determinado ponto vingativo. Vacilou com ele, morre. Não tinha moleza. Nós vimos aqui na leitura oficial que a arca ia cair, os bois tropeçaram em alguma coisa, a arca babiou e o Zá foi colocar a mão lá e a arca ia cair no fio da arca, e ele morreu na hora, ele foi partido ao meio. E diz que Deus ainda se irou. A visão que se alguns, ou melhor, muitos têm, é de um Deus vingativo, de um Deus de guerra, forte. O Senhor Jeová, na nossa língua. Mas eu quero que essa visão seja mudada, que a gente passe a ter uma outra visão a respeito de Deus. Que Deus não é vingativo, Deus não tem vingança contra ninguém, que Ele é misericordioso, que é amoroso e que está sempre disposto a perdoar o pecador dos seus pecados. Essa é a visão que o crente precisa ter das Escrituras. E aí nós vamos brigar com o texto, porque aparece algumas coisas nas Escrituras, alguns textos que nos levam a isso que nós falamos, e a pessoa fica brincando com o texto bíblico, quando não é para ficar brigando com o texto bíblico. Se não sabe, não sabe. Pois bem, então nos dias de Eli, a arca de Deus, ela foi tomada pelos filisteus. Irmãos, fora de Jerusalém, a arca ficou 20 anos. Nós vamos comentar sobre isso. A arca era a presença
separei desse slide aqui, contrariando a arca de Deus. Então, nos dias de Eli, a arca foi tomada. Pode avançar mais uma aí. Não, ele quer, tá bom. A arca do arraial de guerra, Israel estremeceu, mas não venceu. A Escritura diz que a terra tremeu quando a arca chegou, porque os soldados pulavam de alegria. Mas eu não vou comentar isso porque os irmãos já sabem que eles perderam a guerra. Ó, Filipe e Néas, desviado, irmãos, né? Desviado dentro do templo, irmãos. Ó, desviado dentro do templo, praticando sacerdócio. Já pensou um negócio desse? O crente, na aplicação, porque não tem igreja nesse período. Um crente não pode colocar na cabeça que tem igreja nesse período, que não tem. Mas tinha alguém lá fazendo sacerdócio. O velho Eli e os seus filhos. E os filhos desviados dentro da igreja. Na linguagem popular nossa. Não vai ganhar guerra, não ganha. Não tem como ganhar. Não tem como ganhar. Deus não aceita um negócio desse. Isso é a chamada hipocrisia. Eu não estou dizendo que tem isso aqui, não. Eu estou falando lá de Eli, do sacerdote, dos filhos dele. Hipocrisia dentro do templo. E o velho Eli calado, sem fazer nada. Pois bem, perderam a guerra, a arca foi embora. A Escritura diz: e foi-se a glória de Israel. Por quê? Porque a glória era uma presença da arca de Deus. Ela foi levada para uma cidade chamada Asdod. Isso está em 1 Samuel, lá no capítulo 5. Ou 1 Crônicas, capítulo 5 também, vai abordar. Ela foi levada para o templo do deus Dagom. Dagom era o deus dos filisteus. Metade homem e metade peixe. Esse Deus, ele tinha metade homem, parecia com o ser humano, e a outra metade era o peixe. Era o Deus Dagom. Foi colocado lá no templo dos filisteus, diante de Dagom, como prêmio de vitória. O objetivo ali era dizer: ó, o Deus dos filisteus é mais forte do que o Deus de Israel. Esse era o objetivo. Nós ganhamos a guerra. Ó, a arca dele aqui, colocou no templo, deixou lá. O nome sagrado de Deus estava sendo ultrajado pelos filisteus. Deus permitiu que levasse a arca? Permitiu. Nós vamos aprender por quê. Tentar entender o porquê disso. Quando foi a noite, fechado o templo, apagaram as luzes, entre aspas, aí todo mundo saiu e deixou lá a arca de Deus, prêmio de vitória para os filisteus. No outro dia, bem cedo, quando eles retornaram, Deus Dagom caiu de frente à arca, prostrado, aquela imagem de escultura. Caiu diante da arca. Filisteus, o que está acontecendo? Tem coisa errada aí. Levantaram o Deus Dagom. No outro dia, o Deus Dagom, com a cabeça cortada, os braços cortados, prostrado diante da arca. Numa cidade chamada Asdod, que era a cidade dos filisteus. Os filisteus começaram a perceber que tinha algo errado, que eles tinham feito alguma coisa que não deveriam fazer. Aí a Escritura diz que começou uma praga entre os filisteus. Veja bem, meu amado, eu disse aqui: eu não quero que ninguém tenha a visão de um Deus vingativo, punitivo, de um Deus laborioso, de guerra, que quer punir, mas de um Deus amoroso. Só que tem uma lei chamada lei de causas e efeitos, ou lei de ação e reação.
Essa é a grande verdade. O nome de Deus sendo trajado por uma nação idólatra, adoradora de um outro Deus, e zombando do nome do Criador. Deus não ia deixar isso quieto, não podia. As coisas tinham que voltar para seus determinados lugares. O que foi que aconteceu então? A Escritura nos diz que os moradores de Asdod, eles começaram a ter enfermidades, tumores, hemorroidas, estourou nos moradores de Asdod. Era punição. Uma praga de rato foi enviada entre a plantação que destruía tudo. E eles começaram a ter problemas econômicos, problemas na alimentação. Era punição. Aqueles moradores de Asdod, eles gritavam de dor. O sofrimento foi imenso. Avança aí. Eles tomam então, meus amados, uma decisão. A arca do Deus de Israel não pode ficar aqui. A arca não pode ficar aqui em Asdod. Nós estamos sofrendo, padecendo, e é por causa da arca. Olha, irmãos, nós falamos que a arca era a presença de Deus. Tem uma idade popular que diz que quem não sabe rezar xinga a Deus. Não adianta ter Bíblia como amuleto, não vai funcionar. Pode abrir o Salmo 91, que se o diabo tiver que entrar na casa de alguém, ele vai entrar, vai sair. O Salmo 91 não vai resolver nada. Pode deixar ficar aberto da amarela para colocar em cima do estante, no pé da cama, onde quiser colocar. Sabe quando é que o Salmo 91 vai valer alguma coisa? Quando ele estiver na mente e no coração. Sabe quando é que a Bíblia, a palavra de Deus, vai valer alguma coisa para a gente? Quando ela estiver na mente e no coração, sendo colocada em prática. A arca era o símbolo da presença de Deus. Não serviu para os filisteus em Asdod. Mandaram a arca para uma outra cidade chamada Gate. E Asdod enviou a arca para Gate. Em Gate, os moradores foram duramente atingidos. Era outra cidade dos filisteus. Eles estavam procurando uma solução. Então, em Gate, essa cidade filistéia foi duramente atingida com a mesma praga que assolava Asdod. O resultado foi: os moradores de Gate se assombraram com medo da arca e disseram: aqui também nós não queremos. Veja bem, o homem não sabia utilizar a presença de Deus que estava entre eles. Aqui nós não queremos, tem que mandar essa arca embora daqui. Avançando. Olha, eu coloquei aqui: Deus não aceita profanação do seu nome. Deus não aceita que o seu nome seja profanado. Seja crente, descrente, ímpio, grande, pequeno, tendo condição financeira, não tendo, não importa, irmãos. Se tem uma coisa que Deus não aceita, é que o seu nome seja profanado. E o que estava havendo entre os filisteus era realmente uma profanação do Deus de Israel. E ele não ia deixar isso quieto. Deus não ia deixar. Se ele não deixou no passado, irmão, ele vai deixar agora. Ele vai deixar. As pessoas criaram Deus do jeito que eles querem, do jeito que eles bem entendem. Só que não é por aí não. Não é não. Para saber quem é Deus, você tem que examinar. Eu não disse que é ler, eu disse é examinar as Escrituras. Não é fácil não. Avança aí. Já passou?
Os magos e os sacerdotes disseram: essa é uma boa ideia, devolver a arca. Só que vocês não podem devolver a arca somente. Vocês têm que mandar alguma coisa a mais, algo que é para expiar o pecado. Vocês fizeram uma profanação do nome do Deus de Israel. Não pode agora devolver a arca vazia. Devolver a arca vazia aqui não é abrir a tampa e colocar alguma coisa lá dentro, não. É mandar alguma coisa junto. Então vamos ver o que foi que eles mandaram junto. Olha aí, o homem que não sabe adorar a Deus, o que é que ele faz? Mandaram escultura de ouro em formato de bois e de rato. Fizeram, segundo o que se diz, que a Escritura diz, eram 5 cidades. Fizeram 5 esculturas, uma para cada cidade. Qual é a praga que vocês estão sendo assolados? Tumor, hemorroida. Então faça 5 esculturas de ouro e 5 esculturas de rato que está assolando as plantações, e envie junto com a arca para Israel, para o Deus de Israel. Essa foi a primeira recomendação. Olha aí, o homem que não sabe adorar a Deus, ele mata a galinha preta, coloca na esquina, ele pega a vela preta, coloca em determinado lugar. Quem não sabe adorar a Deus faz esse tipo de coisa, porque não sabe. Quem não sabe adorar a Deus, pega uma imagem de escultura, se prostra diante dela, que é para poder ligar no pensamento dele, a ideia dele, a fé dele, que aquela imagem de escultura vai ligar ele com Deus. Ele não sabe adorar, então ele procura esses pormenores. Preste atenção na palavra, se concentre no que está sendo falado. Fizeram imagem de escultura de tumor e de rato. Manda para Deus, só que era de ouro. Era de ouro. Mas eles fizeram algo a mais. Vamos ver aí. Olha aqui, 1 Samuel 6:5. Além da escultura de ouro e de rato, de tumor e rato, os sacerdotes disseram: vocês também devem dar glória ao Deus de Israel. Talvez ele tenha misericórdia e tire essa praga que está nos assolando. Olha a recomendação de homens que adoravam outros deuses, considerados pagãos. Mandou a escultura de rato e de tumor. Mas eles disseram: mas vocês devem dar glória ao Deus de Israel, porque talvez ele tenha misericórdia e tire esse mal que está nos assolando. Sabe por que a humanidade às vezes fica desse jeito, nessa situação? Porque as pessoas não querem dar glória a Deus. A pessoa se reúne no estádio de futebol para vibrar para um time. A pessoa se reúne no local para vibrar para um cantor que é o ídolo dele. Se reúne em determinados aglomerados para vibrar por uma situação. Mas a grande maioria da humanidade não quer reconhecer o senhorio de Deus, que é o Criador de todas as coisas. Se o mundo reconhecesse, a Escritura diz: bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Eu não sou pregador de miséria, mas eu quero dizer: o Senhor não é a nação do Brasil. E se não é o Senhor, se o Senhor, o Brasil não tem o Senhor como o seu Deus, pode ter certeza de uma coisa: coisas boas não vêm por aí para a gente. Nós estamos guardados. Nós estamos no mesmo barco. Não estou dizendo que não é o Senhor da igreja, eu estou dizendo do Brasil. Pode escrever e cobrar. Aguarde. Coisas boas não vêm por aí para o Brasil. A Escritura diz: bendita
no Apocalipse, ao primeiro amor. Vamos dar glória a quem merece ser glorificado, honra a quem merece ser honrado. Vamos fazer isso que Deus vai nos abençoar grandemente. Mandaram a arca embora. Coloquei novamente aqui. Deus não aceita a profanação do seu nome. Deus não aceita a profanação do seu nome. Pegaram 2 vacas, um carro de boi novo, colocaram a arca em cima, colocou as esculturas. Não teve um filisteu que teve coragem de tocar nas vacas. Pegou a vaca, colocou no caminho, tocou e deixou ali. Eles vinham acompanhando de longe, com medo, vinham olhando. E as vacas filisteias foram embora, com a arca em cima daquele carro de boi. Olha, Deus cuida dos seus. Deus não deixa o seu nome ser ultrajado. Ai daquele que ultraja o nome de Deus. A arca foi embora. Vai chegar em uma cidade. A arca já chega agora numa cidade. Essa Bet-Semes aqui é uma cidade israelita. Isso está em 1 Samuel 6:13. A arca chega em Bet-Semes, cidade israelita. Ao chegar em Bet-Semes, olha a passagem. Os moradores de Bet-Semes pegaram a carroça nova que vinha trazendo a arca, tira a arca de cima do carro, pega a carroça nova, faz madeira da carroça, mata as vacas e oferece em sacrifício a Deus. Foi isso que eles fizeram. A Escritura diz: certamente que aquelas esculturas de ouro surrupiaram. Alguém passou a mão, não importa se errar até ouro, a gente derrete, mas outra coisa. Está pensando que na Bíblia só tem coisa certa? A Bíblia, a Escritura, irmão, ela é tremenda. Sabe por que ela é tremenda? Porque ela não esconde erro de ninguém. A gente às vezes aqui não vê, mas a Escritura esconde erro? Esconde não, meu filho, esconde não. A Escritura não. É só ler direito, é só consultar. Os caras mandaram lá o ouro. Onde foi parar esse ouro? Onde foi parar os ratos de ouro, os tumores de ouro? Pode ter certeza que alguém esculpiu ele. Pois bem, aí vamos ver o que aconteceu. As vacas, eles ofereceram em holocausto a esse nome aqui é um tetragrama, que vai dar o nome Iavé, que é traduzido para Javé, ou Jeová, que é o Deus de Israel. Depois que eles fizeram isso, os moradores de Bet-Semes fizeram uma bobagem, fizeram uma besteira, curiosidade. Vai prestando atenção aí, meu irmão. Pegaram o propiciatório. O que era o propiciatório? A tampa da arca. E abriram. 1 Samuel 6:19. Abre aí, irmãos Enéas, a sua Bíblia. Veja o que está escrito aí. 1 Samuel 6:19. Vamos ver o que os moradores de Bet-Semes fizeram. Feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor. Até feriu o povo 50.070 homens. Muito bem. Obrigado, irmão Zé. 70. Ali está errado. 50.070 homens. Olha, irmãos, abriram a tampa da arca, porque a gente viu lá que Davi se assombrou por causa da arca, porque matou Uzá. Agora, Bet-Semes
E foi isso que aconteceu. Os moradores de Bet-Shemesh fizeram o que fizeram, colocaram o propiciatório, mas 50 mil já estavam mortos. 50 mil e 70 anos, não dava mais para socorrer. Brincar, irmão, com aquilo que você não conhece. Não sabe o que é a arca do conselho. O que o Moisés está dizendo é que tem igrejas por aí que está fazendo a arca e vendendo miniatura da arca da aliança e vendendo. Nós vamos ver qual é a utilidade da arca hoje. Não vai dar para ser esse culto, mas nós vamos ver isso. Os moradores de Bet-Shemesh, a arca já estava em Israel. Os moradores de Bet-Shemesh ficaram desesperados com aquilo e disseram: aqui nós não queremos. Eu coloquei ali o pensamento dos homens, porque olharam para dentro da arca. Pode avançar, meu filho. A arca sai de Bet-Shemesh, porque em Bet-Shemesh eles não querem a arca, e a arca é enviada para uma outra cidade israelita chamada Kiriat-Jearim. Em Kiriat-Jearim, a arca ficou esquecida por 20 anos. Já pensou, irmão? Crente, não estou falando mais cristão, não, para cristão passou 7 meses. Nós estamos falando israelita, conversava com Deus, que precisava da arca, a arca esquecida lá. Será que esse povo realmente estava servindo a Deus? Se uma das recomendações era a arca da aliança dele, que não estava errado, a arca esquecida lá. Assim acontece com o crente dentro da igreja. Ele pensa que está na presença de Deus, mas não está. Deus não está na vida dele. Ele pode até estar em corpo presente, mas espiritualmente Deus não está na vida dele. Meu amado, eu não quero dizer isso não, porque eu creio que Deus está na vida de cada um que está aqui nessa noite. Mas nós temos que fazer uma visão introspectiva, olhar para nós mesmos. Eu não posso ficar apontando o dedo, porque se eu apontar o dedo para lá, tem dedo virado para cá. Eu tenho que parar de perturbar a vida de um e de outro, olhar para mim mesmo e consertar e fazer o que o Filisteu falou. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Porque se eu der glória a Deus, Deus vai me abençoar. Deus vai ter misericórdia de mim. Ele vai olhar para mim com um olhar de compaixão, porque Deus não é vingativo. Quem tem a ideia que Deus é vingativo, tem que tirar isso da cabeça, meu filho. O Deus de Israel não é vingativo. O Deus de Israel é um Deus de amor. É um Deus de amor. Diz lá o texto, em Deuteronômio, que visita a maldade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração. 4 vezes 7, 28, 280 anos, se for levar o pé da letra. 280 anos, se for levar o pé da letra, a escritura. Deus olhando para ver se o filho comete a mesma maldade que o pai cometia. Mas o mesmo texto que diz isso, ele diz: e faço misericórdia aos milhares, aqueles que me amam. Vamos fazer a conta? Misericórdia a 1000 anos. 70 vezes 1000, quanto que dá aí? 70 mil. Então, durante 70 mil anos, é só Deus fazendo misericórdia. Você vive isso? Tem alguém que vive isso? É Deus fazendo misericórdia. É Deus tendo compaixão. É Deus tendo amor. É Deus abençoando. É Deus tirando mal. É Deus fazendo tanto bênção na tua vida. Eu não sei porque a humanidade não reconhece o senhorio de Deus. Mas enquanto eles não reconhecem, não reconheçamos nós. Reconheçamos nós o senhorio de Deus na nossa vida. Amém, meus amados? Nós vamos pegar daí no próximo culto, falar da arca em Kiriat-Jearim, e aí nós vamos chegar no texto que Davi falou: como é que eu vou trazer a arca de Deus então? E aí nós vamos comentar um pouco sobre Davi, essa intenção de trazer a arca e as pessoas que servem a Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Essa palavra não está terminada, não está concluída. Nós vamos louvar Deus com 193.